Olá, pessoal! Então, nessa minha série de vídeos onde a gente fala de uma maneira bem tranquila sobre informações de odontologia, curiosidades do dia a dia, né, na saúde bucal, hoje a gente vai falar de uma solução básica, tranquila, barata e eficiente. Certo? Como todo mundo gosta de passos, né? 4 passos para ficar rico, 4 passos para emagrecer. Vamos para os 4 passos fundamentais para você ter uma boa saúde bucal, certo? O primeiro, hábitos, gente. Hábitos de higiene bucal. Você precisa sempre escovar naqueles momentos cruciais, após o café da manhã, após o almoço e antes de dormir, certo? A gente usa esse padrão de 3 escovações porque a gente está levando em conta também o padrão de 3 alimentações. Obviamente, a pessoa que se alimenta de 3 em 3 horas, ou gosta de ficar petiscando, não é nem aquela dieta de 3 em 3 horas, é a que a pessoa gosta de petiscar, essa pessoa vai ter que escovar mais os dentes, gente, não tem jeito, né? Porque o que suja a boca é comida, não é terra, não é poeira, é comida. Então, se você come mais, você vai ter que escovar mais, beleza? Então, esse é o primeiro passo, que seria hábitos, né? Então, fazer as escovações após as alimentações. O segundo passo seria os instrumentos que você usa para promover essa escovação, tá? Isso eu diria que tá mais ligado, né? A higiene bucal, ela tá mais ligado ao hábito e como você faz essa higiene bucal do que propriamente os produtos. Eu trouxe os meus, peguei os que eu tinha aqui em casa, para vocês verem que é bem aleatório. Ó, eu tenho uma escova, que é a escova da Sensodyne, certo? Um fio dental, que eu nem sei que marca é essa, mas tá, é esse fio dental que eu uso. Uma pasta simples, sorriso, e um enxaguante bucal, certo? Só que esse enxaguante especificamente, ele é para quando a pessoa tem problemas gengivais, ele tem um uso mais restrito. É só para dizer para você as coisas que eu tenho aqui, vou falar sobre cada um deles. A escova dental, ela precisa ter uma cabeça, né? Essa cabecinha que seja compatível com sua boca. Se você tem uma boca maior, uma cabeça muito pequena, vai dar trabalho de você ficar escovando, que ela é muito pequena, né? Então tem que ser proporcional. Então, se você tem uma boca maior, você vai ter uma escova com a cabeça maior, mas também não tem que ser grandona, certo? Pra mim, essa daqui, se eu não me engano, esse número é 40, é a suficiente, minha boca é pequena. Agora, quanto às cerdas têm que ser cerdas macias, certo? Não precisa ser escova mais cara, mais isso, mais aquilo. Não precisa aquelas escovas cheias de chiada, que tem cerdas de silicone, cerdas... Não, gente, basta ela ser macia, certo? E uma escova que dure um pouquinho. Eu gosto da Sensodyne, tá? Mas tem a escova Curaprox, que é muito boa, a escova suíça, só que ela é um pouco cara, né? Mas o que é que eu digo para os meus pacientes? Assim, você compra uma Sensodyne para ter referência, a macia ou a extra macia, e você vai sentir o que é macia e extra macia, certo? Porque muitas vezes tem marcas de escovas de dente que diz que é macia, mas quando você vai ver, ela não é macia, ela é para média para dura. Então, é uma cerda que vai provocar uma recessão gengival, machucar a sua gengiva. Então, eu compraria para saber como é a cerda macia, uma Sensodyne ou uma Curaprox. A partir daí, se você encontrar outras escovas que tem essas cerdas de consistência parecida, troca, a gente, e tenta, né? O mais importante é o hábito, como eu já falei anteriormente, e a técnica, né? A escovação, em relação à técnica, eu vou explicar para vocês mais tarde. O fio dental. A escova, gente, ela não chega onde o fio dental chega, que é entre os espaços entre os dentes, né? Então, o uso do fio dental, ele é imprescindível. É chato? É muito chato. Também acho chato. Só que hoje eu já tô tão acostumada que se eu como carne, eu tenho que passar o fio dental, senão eu fico muito agoniada, me dá... Então, assim, é muito mais chato ficar com o alimento na boca, né, do que você passar o fio dental. Então, eu prefiro passar o fio dental. E outra coisa, assim, ó, gengiva
ela só reclama sangrando, inchada e doendo. Então, se a gengiva tá fazendo isso, alguma coisa errada lá tá, né? E para responder assim, precisa de um tempo para isso, precisa aquele irritante estar um certo tempo ali. Então, não é você comeu a carne agora, você vai sentir o incômodo. Mas a dor, o inchaço, o sangramento é porque você deixou lá e não removeu, certo? Então, é o fio dental que vai fazer isso. Quanto à marca do fio dental, a Johnson & Johnson é uma marca boa. Essa daqui não conheço, mas assim, é um fio dental que eu tô gostando de utilizar. Ele não desfia. Existem as fitas dentais também, que elas são enceradas, então ela não é cheia de fio, ela esgaça menos, entendeu? Mas fio dental eu acho que é de gosto, né? Pra você ver se você prefere fita dental, fio dental. E tem uns que você passou, já desfiou demais, gente. Você já sabe que essa marca aí não presta, aí você troca, né? A pasta de dente. Geralmente, gente, as pastas de dente, elas todas têm praticamente a mesma composição. Se vocês olharem, a composição é muito parecida. Então, essas que a gente encontra no mercado, Sorriso, Colgate, Oral-B, todas essas pastas, elas são boas, certo? Agora, não branqueia, né? Não clareia. E algumas pastas têm funções específicas e elas são mais caras, que é assim, para gengivas mais sensíveis, para sensibilidade dentinária. Então, essas específicas, que são mais caras, eu oriento a você só comprar se você tiver esses problemas. Se não tiver, pode comprar das baratinhas, que é 3, 4 reais. É tranquilo, a composição é a mesma, a quantidade de flúor é a mesma, então não precisa gastar com isso. Os bochechos, é importante que ele seja sem álcool, certo? E aí você pode usar da Oral-B, da Listerine, tem muitas marcas, né? Aí também é de gosto. O que a gente não deve fazer é substituir o bochecho. Peraí, deixa eu reformular. É você deixar de escovar para usar um bochecho. Primeiro que não vai funcionar o bochecho. Para que a substância proteja seu dente, é necessário que ela esteja com a superfície limpa. Então, primeiro você tem que escovar os dentes, para depois fazer o bochechozinho lá de 1 minuto, cuspir e ficar pelo menos meia hora sem comer e sem beber nada. É assim que o bochecho funciona. Se você tá usando só pro hálito, aí, beleza, você pode usar ele sem escovar e tal, não. Mas para ele fazer as funções que geralmente diz na embalagem, de que fazer uma camada protetora, antiplaca bacteriana, tal, você tem que escovar os dentes e depois fazer um bochechozinho de 1 minuto, cuspir e ficar meia hora sem comer e sem beber nada, certo? De meia hora a 1 hora, né, minha gente? Então, é isso. Então, esse seria o segundo item, o que você compra, né, para poder utilizar. Você vê que não é nada demais, não é nada absurdo de caro, certo? Não tem necessidade das coisas mais caras, não vão ser as coisas caras que vão fazer, né? A situação fica boa. A outra questão é ir regularmente ao dentista. Ah, mas se eu já tô escovando certo, tá? Gente, a gente sempre falha um pouco. Então, como a gente passa pelo profissional, pelo ginecologista, pelo cardiologista, mesmo fazendo exercício, mesmo comendo direito, você mesmo fazendo as coisas direito, pelo menos 2 vezes no ano é o indicado você ir ao dentista. Porque também ele não vai olhar somente cárie e problemas na gengiva. Ele vai olhar se você tem alguma lesão na língua, alguma lesão na bochecha. Então, é muito importante que você vá no dentista para um diagnóstico geral da saúde bucal. Fora que tem umas doenças sistêmicas do corpo todo que você consegue detectar ao examinar a boca, né? Então, é muito importante. Agora, vamos para o último, que é o 4º passo. Gente, é a técnica de escovação. A gente tem mania, muitas pessoas assim, pela rapidez do dia a dia, escovar o dente assim, ó, tipo trenzinho. Não é assim que a gente deve escovar. É sempre gengiva, dente, gengiva, dente. Então, a parte de cima, você escova de cima para baixo. E a de baixo para cima. E a daqui, ó, arrum. E você pode fazer circular também, certo? Não tem erro, gente. Circular, trenzinho na parte que morde e gengiva dente na gengiva, certo? Então, essa é a técnica básica de escovação. Juntando tudo isso, juntando o hábito
bons instrumentos de utilização para fazer a escovação, indo ao dentista com frequência e a técnica correta, acabou, gente. Dificilmente você vai ter um problema odontológico. Não é uma coisa, né? Como é que diz assim, uma teoria mirabolante para você ter. Agora, tem pessoas que têm problemas específicos. Essas pessoas, as regras vão mudar. Ela vai ter que estar no dentista de 3 em 3 meses, mas aí já é uma coisa específica, tá bom? São pacientes que não seguem um padrão, né? Ele tem um problema e para cada problema tem uma solução diferente, tá? Esse vídeo ficou um pouco grande, mas eu acho que ele conseguiu englobar toda a situação importante para a gente manter a saúde bucal. Até o próximo vídeo.